Olá, um assunto bastante delicado, mas dentro do quinto mandamento, não matar, é a questão do aborto. E esse é o nosso assunto para o nosso encontro de hoje. O aborto é um crime hediondo, é um infanticídio. Mata-se um inocente. Logicamente que nós vamos falar do aborto voluntário, aquele provocado, porque às vezes acontece o aborto espontâneo, não desejado, que aliás é até motivo de tristeza para casais ou para aquela mulher que deseja ter um filho. Mas nós estamos abordando aqui, porque é a sequência dos nossos estudos aqui do catecismo, a questão desse infanticídio, matar um inocente. E isso acontece milhões de vezes por ano. Mata-se crianças que não têm o direito de nascer. E é uma tristeza, e a igreja é, como mãe carinhosa que tem que ser, e é a sua missão, denuncia esses crimes que são hediondos e aqueles que provocam voluntariamente esse crime tornam-se pessoas excomungadas, como nós vamos ver. A igreja entende, nós sabemos que é assim, que a vida de uma pessoa começa no momento da concepção. A própria biologia nos mostra isso. Quer as pessoas gostem ou não gostem de saber ou de ser informadas a respeito, nós temos que, pelo menos, mostrar pequenos indícios de como que a vida humana começa. A pessoa passa a existir no momento da concepção, quando acontece a concepção, porque nós sabemos pela biologia que todo ser humano normalmente tem 46 cromossomos. 23 são oriundos do pai, outros 23 são oriundos da mãe. Nessa junção dos 23 paternos e 23 maternos, forma-se uma pessoa, um DNA completo, com os seus 46 cromossomos. É assim a biologia. Naquele espermatozoide acontece uma meiose, é esse o termo, pode pesquisar. Quando da família do pai, se divide aqueles 46 cromossomos em 23. Tudo se concentra ali, toda a história da família paterna, inclusive já se demonstrou que tem ali uma tradição nesse DNA de séculos e séculos da família paterna. Da mesma forma, aconteceu a meiose nos 46 cromossomos da mãe, em que o óvulo passa a ter 23 cromossomos, com todas as características de todos os tipos concentrados ali nesse óvulo. No momento em que eles se juntam, os 23 no espermatozoide com os 23 do óvulo, forma-se uma pessoa com toda a história da raça humana ali, presente. Forma-se uma pessoa, e ali, já que tem todos os caracteres, basta estudar isso. A ciência nos mostra isso. Ali se começa a desenvolver essa pessoa que tem o direito de nascer. Mas aí vem esses crimes hediondos em que, por não desejarem esses filhos ou por outros motivos, quaisquer que sejam, elimina-se essa possibilidade desse bebê nascer. E olha que os procedimentos para esse crime, para a retirada desse bebê, muitas vezes são traumáticos, inclusive para a mãe. E quando esse bebê já está um pouco mais desenvolvido, é até cenas fortes para a gente assistir o dilaceramento que acontece dessa criança para que ela possa ser retirada já em pedaços. É um crime hediondo. Então esse infanticídio, esse crime,
que, aliás, muitas vezes as nações, com suas leis humanas para atender certos interesses, permitem, mas diante de Deus é um pecado gravíssimo, passível inclusive de excomunhão late sentença, como nós vamos ver a partir de agora. Então o nosso assunto hoje nesse encontro é exclusivamente essa questão do aborto. Nós vamos do parágrafo 2270 até o 2275, porque é um assunto que a gente precisa deixar bem esclarecido. Então, a partir de agora, vejam só a gravidade desse crime que é cometido contra vidas inocentes. Vamos ler. O aborto. A vida humana deve ser respeitada e protegida de maneira absoluta, a partir do momento da concepção. Desde o primeiro momento de sua existência, o ser humano deve ser reconhecido os seus direitos de pessoa, entre os quais o direito inviolável de todo ser inocente à vida. Antes de formar-te no seio de tua mãe, eu já te conhecia. Antes de saíres do ventre, eu te consagrei. Profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Não te eram ocultos os meus ossos quando eu estava sendo formado em segredo e era tecido nas profundezas da terra. Salmo 139. Ou 138 também. Mas aqui a gente vê, né, que Deus conhece como pessoa desde que ela já esteja no ventre materno. É a palavra de Deus. E é na palavra de Deus, claro, que a igreja e os ensinamentos da igreja, que a gente chama de magistério, desde os primeiros momentos, desde o Antigo Testamento, e isso nós vemos em toda a história do cristianismo, o aborto é considerado um pecado gravíssimo. Continuando, leiam. Desde o século I, a igreja afirmou a maldade moral de todo aborto provocado. Este ensinamento não mudou, continua invariável. O aborto direto quer dizer, querido como um fim ou como um meio, é gravemente contrário à lei moral. Não matarás o embrião por aborto e não farás perecer o recém-nascido. Deus, Senhor da vida, confiou aos homens a nobre missão de preservar a vida, missão que deve ser exercida de maneira digna pelo homem. Por isso, a vida deve ser protegida com o máximo cuidado, desde a concepção. O aborto e o infanticídio são crimes hediondos. Desde o século I, já nos primeiros 100 anos da igreja. E já vimos textos aí do Antigo Testamento. O aborto é gravemente contrário à lei moral. Aqui nós temos uma passagem do Didaquê, primeiro catecismo dos primeiros cristãos. O recém-nascido. Ainda hoje tem tanta gente que descarta bebês já nascidos, joga fora, joga num lago, joga num rio, joga numa lixeira. É uma tristeza, né? Esses crimes contra crianças. Antes de nascer, esse termo chamado feto, que é um termo usado pelos médicos ou na medicina, nem é aceito por nós. É um bebê, é uma criança. Tenha um dia, uma semana ou 9 meses.
é um bebê, é uma criança, com todas as características da raça humana, um irmão e uma irmã nosso. Crimes hediondos. A igreja, nesse período aqui, que é um trecho da Constituição Dogmática Gaudium Spes do Concílio Vaticano II, reafirma essa necessidade de a vida do inocente nascituro, antes de nascer, seja preservada. A vida é de Deus, a vida não é. Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Então, o aborto e matar crianças, crimes hediondos. Não tem exceção, né? Parágrafo 2272, continuemos. A cooperação formal para um aborto constitui falta grave. A Igreja sanciona com a pena canônica de excomunhão este delito contra a vida humana. Quem provoca aborto seguindo-se o efeito, incorre em excomunhão late sententia, pelo próprio fato de cometer o delito, nas condições previstas pelo direito. Com isso, a Igreja não quer restringir o campo da misericórdia, manifesta assim a gravidade do crime cometido, o prejuízo irreparável causado ao inocente morto, a seus pais e a toda a sociedade. Não tem aceitação para isso. Não é só a pessoa que pede o aborto, se é o companheiro, marido, quem quer que seja, que exige esse aborto, é quem o pratica, quem faz o procedimento, seja médico, seja outra pessoa, seja quem for. Todos que provocam esse crime estão incluídos nessa excomunhão late sententia, quer dizer, de imediato. Isso que quer dizer que a pessoa está excomungada, fora da comunhão da igreja, porque cometeu um crime hediondo matando um inocente, que não tem reparação para esse crime. Ora, aqui ainda se explica, não se está restringindo a misericórdia para esse pecador ou esses pecadores. Não, Deus sempre quer perdoar os pecados, mas enquanto a pessoa não se arrepender de acordo com os ensinamentos da igreja, com a palavra de Deus, claro, como fundamento, como base, como alicerce do que a igreja ensina e dispõe, com essa autoridade que o próprio Jesus Cristo deu aos apóstolos e seus sucessores de perdoar os pecados. Tudo que desligarem na terra será desligado no céu, mas o que ligarem aqui será ligado no céu. Mas, se as pessoas não procuram esse perdão de Deus, elas continuam excomungadas, completamente em rebeldia contra os mandamentos de Deus e, no caso, esse que nós estamos aqui refletindo, que é o quinto mandamento, não matar, porque a vida é um dom de Deus e só Ele é dono da nossa vida. Ninguém consegue comprar a própria vida, seja a pessoa mais rica do mundo. Não tem preço, porque a vida não é nossa. Você não consegue comprar, Deus não vende. A vida é dele, e uma hora nós vamos ter que devolver e mostrar como nós a administramos. Então essa excomunhão, ela acontece para todos os envolvidos. Tem retorno à fé, à amizade com Deus? Tem. A pessoa é que precisa procurar. Vamos ler. O inalienável direito à vida de todo indivíduo humano inocente é um elemento constitutivo da sociedade civil e de sua legislação. Agora nós vamos ver em 2 slides, porque aqui não coube
ele inteiro. Então a sequência desse parágrafo 2273 vai continuar no próximo slide e nós vamos lê-lo continuamente, né? Começando por aqui, vamos lá. Os direitos inalienáveis da pessoa devem ser reconhecidos e respeitados pela sociedade civil e pela autoridade política. Os direitos do homem não dependem nem dos indivíduos nem dos pais, e também não representam uma concessão da sociedade e do Estado. Eles pertencem à natureza humana e são inerentes à pessoa, em razão do ato criador do qual esta se origina. A este propósito, entre esses direitos fundamentais, é preciso recordar: direito à vida e à integridade física de todo ser humano, desde a concepção até a morte. No momento em que uma lei positiva priva uma categoria de seres humanos da proteção que a legislação civil lhes deve dar, o Estado nega a igualdade de todos perante a lei. Quando o Estado não coloca sua força a serviço dos direitos de todos os cidadãos, particularmente dos mais fracos, os próprios fundamentos de um Estado de Direito estão ameaçados, como consequência do respeito e da proteção que devem ser garantidos ao nascituro, desde o momento de sua concepção. A lei deverá prever sanções penais apropriadas para toda violação deliberada dos seus direitos. Então é isso que o magistério da Igreja nos mostra com toda clareza, sem medo. As autoridades têm a obrigação de defender a vida. É um direito inalienável de toda pessoa humana. Quando o Estado, e tem muitas nações que permitem, que facilitam o aborto, esse aborto voluntário, inventando aí motivos que justifiquem esses procedimentos, o Estado não está respeitando os direitos desses nascituros, dessas pessoas que, indefesas, são assassinadas. O termo é forte, mas é isso. É um crime hediondo. A vida de todos os cidadãos, ela é de Deus. Então nenhuma autoridade pode permitir, incentivar, facilitar a prática de abortos. Pelo contrário, o que a Igreja aqui nos mostra é que deveriam fazer justamente uma proibição clara, cristalina, de que é um ato moralmente inaceitável, é um assassinato, caracterizado aí, ou categorizado como infanticídio, matança de inocentes. Então o assunto é seríssimo, todos nós sabemos, né, que infelizmente esses procedimentos continuam aos milhões na face da terra, mas o sangue desses inocentes clama aos céus. Penúltimo parágrafo desse nosso estudo hoje. Visto que o embrião deve ser tratado como uma pessoa desde a concepção, ele deverá ser defendido em sua integridade, cuidado e curado, na medida do possível, como qualquer outro ser humano. O diagnóstico pré-natal é moralmente lícito se respeitar a vida e a integridade do embrião e do feto humano, e se está orientado para a sua salvaguarda ou sua cura individual. Está gravemente em oposição com a lei moral quando prevê, em função dos resultados, a eventualidade de provocar um aborto. Um diagnóstico não deve ser o equivalente de uma sentença de morte. Nós vemos aqui que hoje em dia, pelas mais modernas técnicas,
cirúrgicas, de tratamento, pode acontecer que um bebê nascituro, ainda no ventre materno, possa vir a ser curado. Ótimo! Ele tem todo o direito de ter assistência médica, mesmo no ventre materno. Então, quanto a isso, né, é moralmente lícito que se cuide dessa pessoa no útero materno, seja cuidado com todo desvelo, com todas as possibilidades. Agora, se o procedimento é tão arriscado, né, que em função do resultado desses procedimentos possa vir provocar um aborto, aí então já não é nem recomendável mais, porque esse diagnóstico não deve ser equivalente a uma sentença de morte. É o que a Igreja nos mostra com bastante clareza. E por fim, nós temos então esse último parágrafo para encerrar esse assunto tão chato, né? Tão difícil da gente ficar abordando, que é matar bebês, né? Provocar a morte de bebês ou de crianças inocentes. Vamos ver. Devem ser consideradas lícitas as intervenções sobre o embrião humano quando respeitam a vida e a integridade do embrião e não acarretam para ele riscos desproporcionados, mas visam a sua cura, a melhora de suas condições de saúde ou a sua sobrevivência individual. É imoral produzir embriões humanos destinados a serem explorados como material biológico disponível. Certas tentativas de intervenção sobre o patrimônio cromossômico ou genético não são terapêuticas, mas tendem à produção de seres humanos selecionados segundo o sexo ou outras qualidades pré-estabelecidas. Essas manipulações são contrárias à dignidade pessoal do ser humano, à sua integridade e à sua identidade única e irrepetível. Aqui a gente chega ao cúmulo, né, de entender esses procedimentos como aquela verdadeira eugenia que algumas nações já tentaram, infelizmente, fazer, né, com que só pessoas de boa aparência, de raça pura, né, permanecessem na existência terrena, e todos aqueles deficientes ou sem essas qualidades genéticas, com determinados procedimentos pré-estabelecidos, né, nas leis dessas nações que permitem essa eugenia, ou seja, a escolha de seres humanos que merecem viver e outros não. Então os deficientes são descartados. Muitas clínicas, né, vivem disso, de coletar material humano para escolher para determinados casais quem deve nascer e quem deve ser eliminado. É uma prática condenada, condenável. Ali vão se escolher o melhor espermatozoide, inclusive podendo escolher cor, olhos, etc. Todos os outros são eliminados. Não é mais natural a escolha. Isso tudo é condenável porque é imoral. Não é assim que Deus cria o ser humano, possibilita o ser humano de nascer. Tudo isso, olha, intervenção no patrimônio cromossomo ou genético. Essas escolhas que se fazem, não é? Elas não são terapêuticas, não. Porque se fosse terapêutica, como nós falamos,
até poderia ser, né, realizado conforme cada caso é um caso, mas isso esses procedimentos de eugenismo são contra a dignidade pessoal do ser humano, são contra a sua integridade. Essa identidade é violada. Então aí tem esse descarte, né? Que quem merece viver e quem precisa morrer, porque não tem as qualidades necessárias para ser uma pessoa. Olha só que absurdo, não é? Então, é assustador, claro, toda a prática de aborto é lamentável, mas a gente precisa esclarecer isso e essas nossas reflexões aqui sirvam para que nós conheçamos melhor a nossa fé e sobre o quinto mandamento nós sempre temos que buscar, né, a verdade. E é o que a igreja ensina, é o que com ela nós devemos ficar. Depois desse assunto do aborto, vem outros assuntos também bastante polêmicos. A questão da eutanásia, que é ajudar as pessoas a morrer logo. Depois nós explicaremos melhor o que vem a ser, né? A eutanásia aqui, e o caso também dos suicídios, porque são todos assuntos dentro do quinto mandamento da lei de Deus: não matarás. Continue estudando, continue no canal, se inscreva para ir se atualizando, lembrando aquilo que Deus quer de nós. É assim que tem que ser a nossa vida, permanecer com Deus. Fique sempre com Ele e Deus te abençoe.